Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos à correção e análise e correções das questões da prova de Itaquá que aconteceu no domingo, ok? Que aconteceu no domingo para professor titular de educação fundamental, tá? Essa é do fundamental. Português, que são as questões de 1 a 10 e atualidades das questões de 11 a 15. Vamos lá? Considere o texto para responder as questões de 1 a 5. Bora lá. Por que a mão dos seres humanos é especial e o maior desafio para robôs perfeitos? A mão humana é uma das partes do corpo mais surpreendentemente sofisticadas e fisiologicamente intrincadas. Ela tem mais de 30 músculos, 27 articulações e uma rede de ligamentos e tendões que proporcionam 27 eixos de movimento. Há mais de 17 mil receptores de toque e terminações nervosas somente na palma da mão. Esses recursos permitem que nossas mãos executem uma variedade impressionante de tarefas altamente complexas por meio de uma ampla gama de movimentos diferentes. Até mesmo pegar algo tão simples como uma caneta e movê-la por nossos dedos até adotar uma posição para escrever envolve uma integração perfeita entre o corpo e o cérebro. As tarefas manuais que realizamos sem pensar exigem uma combinação refinada de controle motor e feedback sensorial, desde abrir uma porta até tocar piano. Com esse nível de complexidade, não é de se admirar que as tentativas de igualar a versatilidade e a destreza das mãos humanas tenham sido evitadas por profissionais médicos e engenheiros durante séculos. Desde a rudimentar mão de ferro com mola de cavaleiro alemão do século XVI até a primeira mão robótica do mundo com feedback sensorial criada na Iugoslávia, na década de 1960, nada chegou perto de se equiparar às habilidades naturais da mão humana. Os avanços na inteligência artificial estão dando início a uma geração de máquinas que estão chegando perto de corresponder à destreza humana. Próteses inteligentes podem antecipar e refinar os movimentos. Os robôs de colheita de frutas macias são capazes de colher um morango em um campo e colocá-lo delicadamente em uma caixinha com outras frutas sem amassá-las. Os robôs, guiados por visão, conseguem até mesmo extrair cuidadosamente resíduos nucleares de reatores. Mas será que eles podem realmente competir com as incríveis capacidades da mão humana? Como um bebê que aprende a usar as mãos, os robôs habilidosos que utilizam inteligência artificial integrada seguem um roteiro semelhante. Esses robôs devem coexistir com os seres humanos em um ambiente e aprender a realizar tarefas físicas com base na experiência anterior. Eles reagem ao ambiente e ajustam seus movimentos em resposta a essas interações. A tentativa e o erro desempenham um papel importante nesse processo. A IA, que é a inteligência artificial tradicional, lida com informações, enquanto a inteligência artificial integrada percebe, entende e reage ao mundo físico. Diz Eric Jing-Du, professor de engenharia civil da Universidade de Flórida, nos Estados Unidos. Essencialmente, ela oferece aos robôs a capacidade de ver e sentir o ambiente ao seu redor, permitindo que eles realizem ações de maneira semelhante à humana. Mas essa tecnologia ainda está engatinhando. Os sistemas sensoriais humanos são tão complexos e nossas habilidades perceptivas tão hábeis que reproduzir a destreza no mesmo nível na mão humana continua sendo um grande desafio.
Os sistemas sensoriais humanos podem detectar pequenas mudanças e se adaptar rapidamente às mudanças nas tarefas e nos ambientes, acrescenta Du. Eles integram vários inputs sensoriais, como visão, tato, temperatura. Atualmente, os robôs não têm esse nível de percepção sensorial integrado, mas o nível de sofisticação está aumentando rapidamente. Veja o robô Dex, desenvolvido pela Shadow Hobby Company, em colaboração com a Google DeepMind. É uma mão robótica com 3 dedos, que usa drivers do tipo tendão para obter 12 eixos de movimento. A equipe por trás do DEXI, projetado para pesquisa de manipulação hábil, espera demonstrar como as interações físicas contribuem para o aprendizado e o desenvolvimento da inteligência generalizada. Cada um dos seus 3 dedos contém sensores na porta do dedo, que fornecem dados tridimensionais em tempo real sobre o ambiente, além de informações sobre sua posição, força e inércia. O dispositivo pode manusear e manipular objetos delicados, incluindo ovos e balões inflados, sem danificá-los. Ele aprendeu até mesmo a apertar as mãos, algo que exige que reaja à interferência de forças externas e situações imprevisíveis. No momento, DEXI é apenas uma ferramenta de pesquisa e não para ser usado em situações reais de trabalho em que poderia interagir com seres humanos. Mas entender como realizar essas funções vai ser essencial à medida que os robôs se tornarem cada vez mais presentes ao lado das pessoas, tanto no trabalho quanto em casa. Com que força, por exemplo, um robô deve segurar um paciente idoso ao colocá-lo em uma cama? Um projeto de pesquisa do Instituto Fraunhofer, em Magdeburg, na Alemanha, configurou um robô simples para socar repetidamente voluntários humanos no braço, no total de 19 mil vezes, para ajudar seus algoritmos a aprender a diferença entre uma força potencialmente dolorosa e uma confortável. Mas alguns robôs habilidosos já estão começando a aparecer no mundo real. Então, é uma informação aí, né? A comparação entre os humanos e robôs e do dia 28 de janeiro de 2025. Vamos, interpretação de texto. É o que o texto fala. Vamos lá? Primeiro, a mão humana é uma das partes do corpo mais surpreendentemente sofisticadas e fisiologicamente intrincadas. Verdadeiro, nós acabamos de ler. Verdadeiro. Segundo, as mãos robóticas apresentam maior sensibilidade e capacidade de articulação do que a mão humana. Falso. Falso. Tá? Falso. Terceiro, as mãos humanas exercem uma variedade impressionante de tarefas altamente complexas, por meio de uma ampla gama de movimentos diferentes. Verdadeiro. Os robôs de colheita de frutas macias são capazes de colher um morango em um campo e colocá-lo delicadamente em uma caixinha com outras frutas sem amassá-las. Verdadeiro, está no texto, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa correta, letra A. Letra A. Questão 2. Considere o seguinte trecho. Os avanços na inteligência artificial estão dando início a uma geração de máquinas que estão chegando perto de corresponder à destreza humana. Próteses inteligentes podem antecipar e refinar os movimentos. Os robôs de colheita de frutas macias são capazes de colher um morango em um campo e colocá-lo delicadamente em uma caixinha com outras frutas sem amassá-las. Os termos início, perto, macias podem ser melhor substituídos sem perder significativa de sentido no contexto que se apresentam respectivamente. Ou seja, eles querem sinônimos dessas palavras. Sinônimo para início,
Outra palavra que tem o mesmo sentido no início, outra mesma de perto e outra mesma de macias. Vamos ver aí nas alternativas? Vejam. A. Termo, distante, amassadas. B. Origem, próximo, delicadas. C. Espaço, equidistante, confinadas. D. Restrições, longe, reidratadas. Eu acredito que essa questão está fácil, tá? Início é o mesmo que origem. Perto é o mesmo que próximo. Delicadas, macias, tá? Então, aqui a alternativa, letra B de bola é a correta, tá? B de bola. Aqui são sinônimos dessas palavras, tá? 3. Considere o seguinte trecho. A equipe por trás do DEXE, projetado para pesquisa de manipulação hábil, espera demonstrar como as interações físicas contribuem para o aprendizado e o desenvolvimento da inteligência generalizada. O uso de aspas no trecho grifado e no contexto que se apresenta justifica-se por tratar-se. Ou seja, está perguntando sobre essas aspas em pesquisa de manipulação hábil. Por que essa expressão está entre aspas? A. De uma palavra estrangeira. B. Da citação de uma obra literária conhecida. C. De termos em destaque. Ou D. De um título. A alternativa correta, o termo em destaque, né, gente? Fácil. Fácil, fácil. Por quê? Pesquisa de manipulação hábil não é palavra estrangeira. Não é o nome de uma obra literária. Não é o título. Não é título, tá? Se fosse título, estaria começando com letra maiúscula até aí, tá? É um termo em destaque, letra C, por isso foi usado aspas, para destacar, ok? Com certeza C. 4. Até agora eu não achei dificuldade na língua portuguesa deles, não. Vamos lá. Pode ser que complique. Considere o seguinte trecho. Cada um dos seus 3 dedos contém sensores na porta do dedo, que fornecem dados tridimensionais em tempo real sobre o ambiente, além de informações sobre sua posição, força e inércia. Os termos além de possuem o sentido no contexto que se apresentam. Além de, ou seja, algo a mais, né? Além de significa algo a mais. Ou seja, A é uma conclusão, B é uma condição, C é uma concessão ou D é uma adição? Com certeza é uma adição, gente, é algo a mais. Olha lá, em tempo real sobre o ambiente, além de informações, ou seja, algo a mais, além de informações, está adicionando mais coisas. A alternativa correta, letra D de dado. Com certeza, tá? 5. O tema central do texto é... Qual é o tema central? Olha a interpretação de texto. Qual é o tema central? A incapacidade das mãos robóticas. B. O desenvolvimento tecnológico. C. O avanço da inteligência artificial. D. A destreza da mão humana. O foco principal do texto, gente, apesar de comparar as mãos humanas com robôs, o foco são as mãos humanas. Aí depois vem o desenvolvimento da tecnologia, o avanço que está tendo na inteligência artificial, né? A capacidade que tem as mãos robóticas, mas não se compara às mãos humanas. Então, o tema central é letra D, destreza da mão humana, tá? A capacidade da mão humana. Vamos lá, continuando. 6. Considerando-se o uso, de acordo com a norma padrão da língua, do acento indicativo de crase, é incorreto a ocorrência. Então, aqui, o que é incorreto que eles querem sobre a crase, tá? O que está incorreto sobre a crase, ok? Vamos lá.
Primeiro, vamos analisar passo a passo, ó. Qual delas está incorreta, né? 1. À frente, o motorista realizou uma manobra perigosa. Tá certo. 2. À procura de um abrigo. O cachorro estava encharcado. Tá certo. 3. O anúncio refere-se a pesquisadores interessados em participar do estudo. Está errado. Porque pesquisadores é uma expressão masculina. Os pesquisadores. Não tem crase antes de palavras ou expressões masculinas. A 3 está incorreta. 4. O preço anunciado do produto é para pagamento à vista. Está certo a crase. Gente, a 2 está certa porque essa procura é substantivo. A procura, não é procura do verbo procurar. Se fosse verbo procurar, não tem crase antes de verbos, tá? Aqui no caso, a procura é substantivo, tá? Procurando alguma coisa, tá? A procura de um abrigo. A pessoa à procura de um abrigo. Enfim. A alternativa correta aí, letra B. Porque só a 3... eles querem a incorreta. A incorreta é a B, tá? B de bola, a 3 incorreta, B de bola, tá? Vamos ver. 7. Considerando-se o uso, de acordo com a norma padrão da língua, da concordância nominal e verbal, é incorreta. Qual que está incorreta? Você tem que prestar atenção. Estão pedindo correta ou incorreta? Porque às vezes erra de bobeira, né? Vamos lá. Concordância nominal de nome e verbal de verbo. A. Haviam muitos trabalhadores esforçados e competentes. Já encontrou um erro. Haviam. Não tem haviam. É havia. Tá? Mesmo o restante estando no plural, o haviam está errado. É uma exceção o verbo haver. Deixa eu ver os outros. B. Faz 2 dias que a notícia, né? Que notícia foi divulgada. Mas tudo bem. Tá certo. Faz 2 dias. Não vai para o plural o verbo fazer. C. É necessária a apresentação da carteira de identificação. Tá certo. D. É preciso o estudo constante para a evolução profissional. Tá certo. Combinando verbo, combinando nome. Letra A está errado. O haviam está errado. 8. Considerando-se o uso de acordo com a norma padrão da língua, os termos estão grafados corretamente em... Vamos lá. Letra A, paráfrase, não é com Z, tá? Ó, já elimino a letra A, porque paráfrase é com S, não com Z. Aí eu já elimino automaticamente a letra D. Violência não se escreve com S, é com C. Indigestão não é com J, é com G. E pesquisar, cadê? É com S, não é com Z, tá? A alternativa correta, todas corretamente, é a C. Paráfrase com S, violência com C, indigestão com G e pesquisar com S. Ortografia correta da palavra. Não está tão difícil não, hein? 9. Considerando-se o uso de acordo com a norma padrão da língua, da acentuação, é incorreto. Qual está incorreto conforme a acentuação? Vamos lá. A hipótese é assertiva e não comporta alterações. Está correto, eles querem incorreto. B. A vigência da lei será um importante passo para a mudança do quadro atual. Também está correta. Vigência tem esse acento mesmo. C. As epopeias foram essenciais para desenvolver a literatura. Tem um erro aí? Peraí que eu já explico. D. O início sempre deve ser celebrado com entusiasmo, tá? Aparentemente, vocês diriam que todas estão corretas, tá? Mas na letra C,
antigamente usava-se esse acento, epopeias. Esse acento foi retirado, tá? Essas palavras, depois eu dou lá no grupo, eu coloco exemplos para vocês, tá? Epopeias é a mesma coisa de... depois eu, assim não vou confundir a correção aqui de vocês. Depois eu faço lá no grupo com vocês, tá? Daí eu mostro exemplos e por que que foi tirado esse acento, tá? É a norma culta da língua portuguesa, foi tirado. Então, letra C, que não tem esse acento aqui, tá? E em alguns, teve um tempo que foi opcional. Antes era obrigatório, depois ficou opcional, depois tiraram, tá bom? Então, C aí tá fora. 10. Considere a frase a seguir. A história é preciosa em detalhes. O termo destacado preciosa exerce no contexto em que se apresenta a função sintática de. Então, esse preciosa seria o quê? A. Sujeito. Não, né, gente? Porque sujeito é a história. B. Objeto direto. Também não, porque tem complemento. C, complemento nominal? Não, o nominal seria em detalhes. D, predicativo do sujeito? Também é predicativo do sujeito, tá certo. A história é preciosa, é um predicado do sujeito. Quem é preciosa? A história, tá? Então, é predicativo do sujeito, tá certo. Quem é o sujeito? A história. Preciosa é o predicado do sujeito, tá? Letra D de dado aí. Parte de português. Vamos à parte de atualidades. Iniciado em 2022, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, embora tenha começado em 2022, gente, mas é um assunto que prevalece, né? Então, também foi falado em 2024 sobre o assunto, né? Então, por isso que está aqui. Interferiu nas relações econômicas mundiais significativamente. Sobre essas decorrências do conflito no setor econômico, é correto afirmar. Então, o que aconteceu no setor econômico que envolveu, né, depois desse conflito entre Rússia e Ucrânia, ok? Vamos lá. A. O governo russo sofreu sanções internacionais para deixar a zona do euro, fazendo com que houvesse muita especulação e desvalorização diante do dólar americano. Não foi isso. B. Houve um aumento dos preços do gás natural e do petróleo. Isso. Devido à dependência energética da Europa em relação à Rússia. Foi isso que aconteceu. C. Houve um acordo bilionário entre os governos da Alemanha e Ucrânia para o fornecimento de armas. Não. D. A Rússia foi ameaçada de perder sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU, o que implicou em sanções econômicas no país. Também não. A alternativa correta, a letra B de bola. Aqui eu vou direto para as... Eu vou ler e ver qual é a alternativa correta. Vamos lá. O governo federal anunciou uma reforma tributária em 2024, que inclui uma mudança em relação à cobrança de impostos da cesta básica, que é... Vamos lá. A. Isenção total, ou seja, alíquota zero para os produtos da cesta básica. É essa a alternativa, mas deixa eu ler o resto. B. O aumento da alíquota para produtos alimentícios produzidos por empresas estrangeiras. Não. C. A doação de cestas básicas para participantes do programa Bolsa Família. Não. A retirada de impostos apenas para os produtos de higiene pessoal e limpeza a pedido do Ministério da Saúde. Não. A alternativa correta, letra A. 13. O premiado filme Ainda Estou Aqui. Lindo esse filme, para quem não assistiu, eu assisti. Conta, ó, essa questão caiu no treino da prova que eu dei para vocês, uma prova, acho que é Botucatu, de 2024. E tinha essa questão aqui. E eu fiz com vocês o treino, tá? A resposta era sobre quem escreveu, né? A história, o livro, que era o filho do Rubens Paiva, o Marcelo Paiva, né? Mas vamos ver aqui. O premiado filme Ainda Estou Aqui conta a saga de uma família diretamente impactada pelo regime militar,
O ator Selton Mello interpreta um parlamentar que foi morto pela ditadura. Quem é? Rubens Paiva, com certeza. Eu assisti o filme, inclusive. Rubens Paiva, letra B. 14. O Instituto Butantan fabricou um imunizante contra a doença de alta prevalência nos últimos anos. Segundo o artigo divulgado em 2024 pela Lancet Infectious estudos mostraram que ela tem 89% de eficácia. O Brasil passou a ser o primeiro país a oferecer uma vacina no mundo. Completa corretamente a lacuna. A. Febre amarela. B. Hanseníase. C. Dengue. D. Varíola dos macacos. A alternativa foi a dengue, gente. A dengue, tá? Aumentou muitos os casos, houve a vacina. C. Dengue. 15. O produto mais exportado pelo Brasil em 2024, gente, foi o petróleo. Não foi a carne, o mais exportado, não foi o café, não foi a celulose, foi o petróleo, tá? 15D, ok? E aqui finaliza, então, a parte de português e atualidades de quem fez a prova do ensino fundamental, tá? Ensino fundamental. Depois nós vamos ver do infantil. Até mais.